Bem, quando eu via meu pai e minha mãe brigando, eu não sabia o que fazer, lidar com aquela situação, né? Porque era muito tenso às vezes. Você vê seu pai agredindo sua mãe e você não tem o que fazer, não saber o que fazer por ter 10 anos de idade, 12. Quando meu irmão entrou pro exército, o Julinho, que era mais velho que eu, ele começou a entrar na briga do meu pai e da minha mãe. A partir desse momento ele começou a querer defender minha mãe e meu pai começou a brigar com ele também. Seu pai matou seu irmão, cara? Que isso? Sim, meu pai atirou no meu irmão aqui dentro de casa. Mas eu me desviei, eu fiquei muito doido no mundo, comecei a usar drogas, experimentei várias drogas. Teve uma situação em 2005, em um evento em Curitiba, que eu estava fumando maconha lá no evento, uma gravação de um programa da Rede Nacional aí, e me pegaram fumando maconha. E meu patrão mandou embora, e o pessoal mandou embora. Não foi a empresa que me levou para lá, foi eu quis usar, entendeu? Eu quis viver esse tempo no mundo lá, mesmo temente a Deus, mesmo sabendo, né, que eu estava fazendo errado. Às vezes eu cheirava de segunda a sábado, domingo eu estava na igreja. A gente falou da maconha, cheguei na cocaína, mas eu parei no crack. A pior droga que existe que eu conheço. Você foi morar na rua também um tempo, você teve um período difícil. Como é que é morar na rua? Assustador, camarada. Assustador. Eu fiz isso, na verdade, porque eu tava matando a minha família. Eu tava numa situação que eu já ficava 5 dias, 6 dias fora de casa, 2 dias, 3 dias, e aparecia de madrugada. Dormia até 8, 9 horas da manhã, pegava mais alguma coisa de valor e saía. Então eu praticamente já estava morando na rua com essas saídas. No programa de hoje, a relação entre droga e violência, a agressão como modelo de comportamento dentro de casa e o vício que corrompe caminhos. Agora, no Resgatados. Quem vê esse rosto tranquilo, de sorriso largo e fácil, nem de longe imagina o que esse rapaz já passou. Bem, eu tenho uma lembrança, assim, eu em casa, eu lembro dela sentada à beira do fogão, com a meiotinha de pinga, bebendo, escutando aquela oração de 6 horas, né? E meu pai chegou em casa com fome, nada pronto, aquela bagunça dentro de casa e jogou a casa pro alto. A casa onde Kiko morava com os pais e irmãos era um verdadeiro inferno. As brigas provocadas pelas bebedeiras do pai e da mãe acabaram envolvendo toda a família. Bem, quando eu via meu pai e minha mãe brigando, eu não sabia o que fazer, lidar com aquela situação, né? Porque era muito tenso às vezes. Você vê seu pai agredindo sua mãe e você não tem o que fazer, não saber o que fazer por ter 10 anos de idade, 12, né? Seu pai quebrando a casa inteira e você não lidar com aquela situação. Quando meu irmão entrou pro exército, o Julinho, que era mais velho que eu, ele começou a entrar na briga do meu pai e da minha mãe. A partir desse momento ele começou a querer defender minha mãe e meu pai começou a brigar com ele também. Que às vezes meu pai bebia, chegava em casa agressivo, queria quebrar tudo. Meu irmão chegava e falava aqui não, né? E começava também, porque meu irmão também bebia, meu irmão usava droga também, fumava e os dois começou a brigar sempre. Eu espero em ti, embora sem saber. As desavenças chegaram a um ponto de tamanha agressividade que o pai matou o próprio filho, irmão mais velho de Kiko. Meu irmão mais velho, Julinho, ele morreu porque esses atritos do meu pai e ele, meu pai comprou uma arma, né? 32, foi 32 na época. E meu irmão chegou aqui em casa, meu pai já chegou atirando. Já tinha bebido, alterado, e chegou atirando mesmo. Seu pai matou seu irmão, cara? Que isso? Sim, meu pai atirou no meu irmão aqui dentro de casa. E eu ajudei a colocar meu irmão na rádio patrulha para levar para o hospital. Pera aí, mas nesse momento do tiro, como é que ficou essa casa aqui? Ficou todo mundo em paz? Como é que foi isso? Ninguém entrou? Como é que foi isso, cara? Bem, a gente estava dormindo, foi de manhã cedo, né? Eu acordei com os tiros. Meu pai atirando para tudo quanto é lado, minha mãe levantou e meu irmão correndo, meu pai correndo atrás do meu irmão para atirar nele, atirando. Foi vários tiros. Eu peguei meu irmão, na época ele tinha 5 anos, e corri com ele para fora para ele não ver, não ficar com aquilo na cabeça.
Cara, seu pai atirando, gritando, e seu irmão gritando. Mas é muito triste um irmão ver o pai matando o próprio irmão. E a mãe, principalmente sua mãe, como é que ela ficou, cara? A minha mãe, na época, ela ficou muito revoltada com meu pai, né? Porque a gente que é pai, a gente não quer ver um filho morrer. E meu pai também, ele ficou muito abalado com isso. Ele ficou internado vários meses no André Luiz, tratando. E ele arrependeu do que fez, mas já tinha feito, não tinha como. A briga foi gerada por quê? É devido a essas... que meu pai e minha mãe brigavam muito por causa da bebida. Uma época meu pai bebia, uma outra época minha mãe bebia. E era um conflito constante. Então, depois que ele entrou para o exército e começou a entrar no meio dessa briga, os dois também, né, por causa que meu irmão bebia também e usava drogas, aí o conflito entre os dois era muito forte. Super grave, né? Passou essa situação. A gente vê a história do Kiko ir num lar familiar onde o pai e a mãe alcoólatras. O pai um dia comprou uma arma, chegou em casa atirando e assassinou o próprio filho. A dependência química não tratada é justamente esse problema que dá. Ou seja, eles não conseguem reelaborar os problemas e vão, ou seja, enfrentando o problema e cada um vai se avançando. Ou seja, a gente vê que hoje as famílias têm adoecido muito com essas questões, em vez de relacionar, em vez de cuidar, em vez de tratar, de entender a dependência química como doença, a gente percebe que fica muito difícil da gente poder reelaborar essas questões e acaba gerando, a violência sempre gera violência. Como diziam os poetas antigos, um homem criado entre feras acaba criando o inevitável desejo de também se tornar fera. É uma coisa muito louca, né? Na época, eu fiquei muito confuso, não sabia lidar com esse sentimento, né? Vendo seu pai atirar no seu irmão, né? Depois vendo seu pai morrer, eu lidava com essa revolta, né? Era muito revoltado com isso, brigando, bebendo, usando drogas, né? E no grupo em que eu vivia, desses amigos, desse ciclo de pessoas com o mesmo problema, né, a gente vivia no bem comum. Então ali eu me sentia bem, confortável, né, com essas pessoas. Isso te fez ter uma pedra dentro do seu coração, essa situação, você passar por tanta coisa? Isso te bloqueou de alguma forma? Sente os seus sentimentos? Na época, sim, né, eu sempre gostei muito de conversar, trocar ideia, bater papo, mas eu não sabia lidar com os meus problemas, com os meus conflitos internos, e eu não me conhecia, eu não sabia lidar comigo mesmo. Então eu descontava na bebida, no álcool, na droga e nas brigas. Gostava muito de uma briga. Até que ponto, assim, a pessoa que convive num lar desse de agressão, ela pode reproduzir isso? Na verdade, a nossa reprodução é modelos. O modelo que foi colocado por Kiko, por irmão, ou seja, através da mãe e do pai, era o modelo de violência. Então ele foi gerado nesse modelo. Então a gente teria que, se Deus não entrasse no meio, não teria como a gente, na verdade, trabalhar essas questões. Ou seja, a partir do momento que o Kiko foi trabalhado com essas questões de reelaborar a sua vida, a sua família, as suas percas, na verdade, ele acabou mudando a sua história. Você tem muita marca no corpo, inclusive uma delas é na mão, outra no rosto. Essas marcas, o que elas te lembram? Bem, essa aqui na mão foi quando minha mãe namorou um cara que mexia com macumba, entendeu? E eu não gostava dessas coisas, não acreditava em macumba, né? Então eles colocavam aqueles pratos, aquelas coisas, bebidas, oferendas, né? Eu metia o pé em tudo, catava cigarro, catava bebida para mim. E ele namorou com ela um bom tempo. Eu queria matar ele, né? Porque na época eu peguei os dois numa situação, foi uma situação esquisita para mim. Eu não soube lidar com aquilo. E aí eu queria pegar ele e partir no meio. O contexto familiar, ele pode predispor o sujeito, ele pode entrar como um meio ambiente facilitador da agressividade. Então, um filho que é crescido, que ele cresce nesse ambiente psíquico extremamente agressivo, onde há violência,
o tempo todo em que a criança vê o pai batendo na mãe, não é? Batendo nos outros irmãos, ele vai aprender e vai assimilar esse comportamento de agressividade do pai. Ele pode se identificar a esse pai agressor e se tornar também um filho agressor, um sujeito agressor. Nós, psicanalistas, a gente trabalha com um conceito que chama repetição. Né? O que vem a ser a repetição? O próprio nome já diz, né? O sujeito acaba repetindo um padrão de comportamento assimilado ou identificado em relação ao outro. Então, o que a gente vê muito na clínica, por exemplo, mulheres que tiveram pais alcoólatras ou um pai alcoólatra que veio até a falecer de alcoolismo. É comum que essa mulher, que essa paciente, venha escolher um rapaz para ser o parceiro sexual, para ser o marido, também alcoólatra. Então isso é uma repetição inconsciente. Por mais que haja uma rejeição, por mais que haja um sofrimento, um traumatismo, às vezes a pessoa repete aquele modelo que ela cresceu observando. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho uma... A tendência do agredido é repetir a agressividade, mas em alguns casos, isto não basta. Eu comecei tomando comprimido de Diazepam, Gadernal, para dormir, para ficar calmo, misturava com bebida. Aí da bebida eu passei para maconha, né? Cheirei cocaína, não gostei de cocaína. Aí eu fui para pedra. Eu gostava de fumar pedra e tomar cachaça. Isso que eu gostava de fazer. E sair para farra. A droga, ela é uma das saídas possíveis do mal-estar na civilização. Então o sujeito tenta buscar nas drogas e no álcool uma saída desse mal-estar que é constitutivo do ser humano, dessa falta que é constitutiva, desse vazio existencial. Então o sujeito muitas vezes procura no álcool, na droga, uma forma, não é, de superar esse mal-estar, uma forma de tentar aliviar o sofrimento. Porque existir é belo, é interessante, mas existir também, para muita gente, é sofrido, não é? Então, as drogas, ela funciona como um certo pseudo-alívio desse sofrimento. Quase sempre acaba no mau caminho. Sim, e que paradoxalmente é um alívio que vai trazer outro sofrimento. Você sai de um sofrimento, mas acaba entrando em outro sofrimento. Chega uma hora em que tudo cansa, até mesmo a violência. Para encontrar a saída, é preciso ter força de vontade. Como é que você fez para também ser liberto disso? Procurou Jesus, uma igreja? Como é que foi isso? Tinha um amigo meu, né, Ronix, ele tentou me discipular várias vezes. Eu acho que tudo começou com ele. Eu devo muito a ele, pela persistência dele, perseverança de insistir. Foi um anjo na sua vida. Eu falo que ele fez um grande vestibular para ser pastor. Hoje ele é pastor da Presbiteriana. Acho que foi aprovado porque ele insistiu muito comigo. Eu perguntava não sei quantos porquê para ele, não acreditava na Bíblia, achava que era um papel que qualquer um tinha escrito, entendeu? Aquilo era coisa de homem, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, ficava com Raul Seixas. A decisão de mudar quase sempre chega por meio de mais sofrimento e violência. Qual que foi o milagre que te fez também acreditar nesse Jesus e nesse Deus vivo? Olha, depois que o meu irmão mais novo morreu, Tiago, que ano? Em 2003, no enterro dele, eu conheci a pastora Ângela. A pastora Ângela chegou lá, perguntou para mim, que você tá bem? Eu falei, não. No enterro do meu irmão, cheio de cachaça e nóia na cabeça. Aí ela falou comigo assim, se a gente arrumar um lugar para você ir, você vai? Eu falei, vou, sem problema. Isso foi no domingo, no enterro. Na quarta-feira, eles me ligaram. Falou, consegui uma vaga para você. Aí eu fiquei uma semana na estância. Ficando uma semana na estância, de lá eu fui pro Credec, onde eu passei 6 meses lá na casa de recuperação.
Centro de Recuperação do Credec. Lá, eu fui para lá para cuidar da minha alma, né, da parte interior. Tanto que eu tive com a psicóloga lá, eu falei com ela que eu não precisava dela, eu precisava de Jesus. Né? Ela falou, não, tudo bem, mas se você precisar, eu estou aqui. Eu falei, tudo bem, mas eu preciso de Jesus, você não. Foi quando eu comecei eu acho que foi a me tratar, me conhecer, me perdoar. Acho que em primeiro lugar eu tive que ter certeza que eu não era ninguém, eu não dava conta de sair daquilo sozinho, daquele mundo, né? Me perdoar de todas as coisas que eu tinha feito e começar a me amar, né? E para mim amar alguém tinha que me amar, né? Gostar de mim. E para mim amar qualquer coisa tinha que ter Jesus na vida. Sem Jesus você não consegue amar ninguém não. Você só pensa em você. E no próximo bloco, os planos perfeitos de Deus na vida de cada uma dessas histórias. E ainda, o sofrimento e a violência podem ser instrumento de entendimento e perdão.